Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Senhores, o assunto deste vídeo é muito desconhecido dentro da Androsfera e como a maioria de vocês que me acompanham vieram de lá, eu decidi trazê-lo para vocês. A disforia de gênero é algo que ocorre massivamente na cultura woke e em um grau menor na pílula preta. Muitos produtores de conteúdo da pílula preta apresentam uma aversão à masculinidade. Isso é uma clara evidência da não aceitação do gênero biológico deles. Eles afirmam que os seres de luz são atraídos a homens mais femininos e que por causa disso todos os seres de luz têm uma tendência yagi, o que é uma falácia. Se isso fosse verdade, o macho desconstruído, ou seja, o feminista, faria sucesso entre as nossas amadas fêmeas. Para piorar a situação deles, eles também afirmam que a natureza está trabalhando para eliminar a masculinidade, o que é um delírio originado da não aceitação daquilo que faz eles serem homens, a masculinidade. Enfim, Geno, o que é a disforia de gênero? A disforia de gênero consiste em uma insatisfação gerada pelo embate do gênero biológico com a identidade de gênero que uma pessoa adota, ou seja, a pessoa que nasce com o gênero masculino, mas se identifica como feminino e vice-versa, porém não consegue conviver com o fato de que ela nunca será de fato pertencente ao gênero adotado. Oferecendo uma perspectiva psicológica, o Dr. Michael J. Bailey delineou os três tipos de disforia de gênero de início infantil, autoginefilia e disforia de gênero de início rápido. A disforia de gênero infantil é quando as crianças expressam o desejo de se identificarem como sendo do sexo oposto. De acordo com Bailey, essas crianças normalmente superam essa confusão. A segunda forma de disforia de gênero, a autoginefilia, é vista em homens biológicos com um forte desejo de se vestirem como seres de luz e possuir partes do corpo feminino. A respeito dessa disforia de gênero, outras fontes afirmam que o desejo de ter traços femininos também faz parte dela. Já a disforia de gênero de início rápido envolve normalmente os seres de luz que passam a se identificar como homens trans, sem quaisquer sinais prévios. As pessoas com disforia de gênero podem se sentir aprisionadas em um corpo que não consideram ser o seu, podendo sentir angústia, estresse, desconforto, ansiedade, irritabilidade ou até mesmo depressão. Esses sentimentos também podem atrapalhar as relações sociais da pessoa, como no ambiente de trabalho, as amizades e as relações familiares. Isso porque ela vai estar sempre presa numa falsa opressão que ela julga receber de quem é diferente dela, ou senso de superioridade em relação a quem é diferente dela. Isso, em muitos casos, ocasiona a heterofobia. A cultura woke e seus mais de 700 gêneros têm piorado os casos de disforia de gênero, principalmente na geração Z. Isso tem feito muitas pessoas terem um comportamento muito agressivo contra a masculinidade e contra a heterossexualidade. A disforia de gênero foi, por muito tempo, considerada uma patologia mental pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,
CID-10, código F64, vocês podem pesquisar. E por causa disso, muitas militâncias se revoltaram e fizeram de tudo para que a disforia de gênero não fosse mais vista como uma patologia mental. Na nova versão CID-11, a disforia de gênero deixou de ser uma patologia mental e passou a ser tratada como saúde sexual. Porém, apesar de não ser mais considerada uma patologia mental, ainda assim é necessário o tratamento psicológico, psiquiátrico com intervenção medicamentosa e, em alguns casos, tratamento cirúrgico. Uma informação importantíssima que eu quero dar a vocês, senhores, é que raramente a disforia de gênero está associada a distúrbios do desenvolvimento sexual, como, por exemplo, uma anomalia genética. Independentemente do ponto de vista sobre a natureza clínica da disforia de gênero, há evidências substanciais de que pessoas que têm disforia de gênero apresentam uma carga maior de diagnósticos médicos de saúde mental e saúde sexual, ou seja, mudar a classificação dela no Conselho Internacional de Doenças não mudou o fato de ela continuar sendo uma patologia. O problema principal das pessoas que sofrem disso é a não aceitação daquilo que elas são. Esse problema também ocorre com pessoas que já fizeram o tratamento cirúrgico, ou seja, mudaram o gênero de maneira cirúrgica, mas mesmo assim continuam sofrendo de disforia de gênero porque no íntimo sabem que continuam pertencendo ao gênero biológico. Esse é um dos principais motivos de muitos auto-churrascamentos de pessoas que mudaram de gênero cirurgicamente. A pessoa, em muitos casos, já não está com um psicológico muito bom. Aí ela faz o tratamento cirúrgico e tem que se submeter a uma rotina pós-operatória bem dolorosa. Eu vi um ser de luz trans explicando como é esse processo, algo que não é nada agradável e nem é falado abertamente para as pessoas. Deixo claro que eu respeito a opção de uma pessoa adulta fazer a mudança de gênero, principalmente se ela fizer isso de maneira consciente e não por causa de um psicológico abalado e influência ideológica. Também não confundam o caso que eu estou abordando aqui neste vídeo com a sexualidade. São coisas diferentes. A pessoa pode ser IAG e não sofrer de disforia de gênero. O maior problema é que nós sabemos que a falácia do gênero fluido vem sendo ensinada nas escolas, nas universidades públicas e em algumas particulares, na indústria do entretenimento ocidental, no mainstream, na saúde, etc., por militantes disfarçados de professores, jornalistas, desenvolvedores de jogos, profissionais da saúde, etc. Essa doutrinação atinge principalmente as crianças e os adolescentes, e é aí que está o grande problema. A criança e o adolescente precisam de alguém que dê sempre uma boa orientação para que eles não façam escolhas que eles venham a se arrepender amargamente no futuro. As crianças e os adolescentes não têm o discernimento suficiente para tomarem decisões as quais elas não irão se arrepender depois. Na realidade, elas seguirão o que está na moda, serão constantemente influenciadas por tudo e por todos, caso não tenham uma intervenção dos seus pais. Como a atual geração de pais é totalmente disfuncional, inútil, e aqueles que tentam disciplinar seus filhos são rechaçados pela sociedade, principalmente se forem homens,
Seus filhos ficam como se estivessem em uma jangada em alto mar, navegando sem rumo algum. Enquanto isso, seus filhos são doutrinados a rejeitarem a realidade biológica e a acreditar que podem assumir ambos os gêneros quando eles quiserem. Além disso, ainda existe a demonização da masculinidade e a, entre aspas, castração dos meninos. Para piorar a situação, ainda existe um suporte e muito incentivo social para que uma criança ou adolescente faça cirurgia de mudança de gênero, e muitos deles estão fazendo pelo mundo. E sabem o que está acontecendo, senhores? Não são poucos os casos de arrependimentos. O que é mais tenso ainda é ver que até nisso as militâncias, o mainstream e etc. escondem ou alteram os fatos. Passam a sensação de que são pouquíssimos os casos de arrependimento, mas se vocês pesquisarem fora do mainstream, irão encontrar até mesmo relatos de pessoas afirmando que a cirurgia não mudou nada na vida delas. Há até mesmo a tentativa do mainstream de invalidar as pesquisas que mostram que a cirurgia não resolve muita coisa na saúde mental das pessoas que apresentam disforia de gênero. Se resolvesse, como o mainstream diz, nós não teríamos casos de auto-churrascamentos de homens e de seres de luz trans, por causa de problemas psicológicos. Mas é mais fácil jogar a culpa no heterossexualismo, na masculinidade, em outro tipo de ismo, no fóbico, no ista e etc., do que admitir que as ideologias ocidentais estão destruindo a vida de um número absurdamente grande de pessoas. Entenda uma coisa, eu não estou negando a existência de preconceito em relação a isso. Eu sei muito bem que isso existe, tá? Não desconsidero. Porém, é fato que as ideologias utilizam a existência desse tipo de preconceito como desculpa para poder serem disseminadas. Sinceramente, eu não sei quem é pior. Se é um fóbico, de fato, ou se é quem propaga essas ideologias. Para mim, ambos são farinha do mesmo saco. Um dos casos de arrependimento de ter feito a transição de gênero é do ser de luz biológico chamado Helena, que passou pela experiência da transição de gênero. Ela conta que começou a se identificar como um menino aos 15 anos de idade e que lutou contra o transtorno alimentar e a depressão. Helena revela que em um site de mídia social ela encontrou um conteúdo que é consideravelmente incentivador para que as pessoas passem por uma transição de gênero, e ela se deixou influenciar. O repórter investigativo do Christian Post, Brandon Showalter, fez vários alertas sobre como a mídia tem colaborado para o crescimento acelerado de crianças e adolescentes que se identificam como trans. Ele lembrou que, no Reino Unido, houve um aumento de, pasmem, 4.000% nos encaminhamentos de jovens ao Serviço Nacional de Gênero para Transições. A escritora Abigail Shrier lembrou que a disforia de gênero afetava anteriormente 0,01% das pessoas, ou seja, por volta de 1 a cada 10 mil homens e 1 a cada 30 mil seres de luz. E depois passou para pelo menos um ser de luz a cada 20, com a disseminação ideológica sendo feita dentro das universidades. Isso deixa claro que no futuro teremos uma grande multidão de trans arrependidos. Senhores, na adolescência, nós passamos por mudanças hormonais.
E em alguns casos podemos sentir atração pelo mesmo sexo sem sermos de fato iagues e até mesmo nos identificarmos mais com o gênero oposto. E quando ocorre uma estabilização hormonal no nosso organismo, aquele tipo de atração desaparece e dúvidas a respeito da nossa sexualidade vão junto. Os mal-intencionados disseminadores de ideologias como a cultura woke, a religião do Ocidente e etc., sabem muito bem disso e por isso tentam a todo custo doutrinar as crianças e os adolescentes. Às vezes, os jovens até procuram a ajuda de um psicólogo, mas aí se deparam com um militante disfarçado de profissional de saúde que, em vez de tentar ajudar os jovens a de fato terem uma melhora na disforia de gênero, ele diz aquele famoso jargão da cultura woke: "Você está se descobrindo", e incentiva os jovens a tomarem uma decisão que muito provavelmente eles irão se arrepender no futuro. A disforia de gênero é algo muito sério e que jamais deveria ser negligenciada pela sociedade como vem sendo. Mas infelizmente, a preocupação em espalhar valores ideológicos é muito maior do que a saúde e o bem-estar das pessoas. Infelizmente, muitos jovens irão sofrer e muito no futuro por estarem dando ouvidos para as ideologias ocidentais atualmente. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. O compartilhamento de vocês, esse apoio que vocês têm me dado é muito importante, pois eu posso trazer conteúdos que sejam, digamos, polêmicos, entre aspas, como o deste vídeo, que certamente irão receber censuras da plataforma do YouTube. Até a próxima!